Sabemos que é um privilégio para nós podermos estar neste lugar, porque nem sempre os crentes podem estar na casa de Deus. Por isso, cada vez que nós nos encontramos aqui, devemos dar graças a Deus, né? Pelo facto de nós podermos estar e também desta porta estar aberta, porque é como uma lâmpada que está aqui a brilhar no meio da escuridão, que é as trevas que estão neste tempo, na terra. Sabemos que os dias são difíceis, são maus, tudo está já escrito na palavra de Deus. Por isso, amados, onde está uma casa de oração, é como se fosse uma lâmpada que está a brilhar, não é? Porque é a luz do Evangelho que é pregado aqui neste lugar e é também a luz de Cristo que está em cada um de nós. Por isso o Senhor disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então que cada um de nós possa brilhar com essa luz que vem de Jesus, que é a luz do mundo, e reflete em nós. E que essa luz também possa refletir noutros, ou seja, naqueles, não é, que estão à nossa volta, que estão ao nosso redor, que nós possamos transmitir sempre esta luz que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, que é também as nossas boas obras, não é? Porque a fé é algo de fundamental, mas também precisamos de obras, porque a fé, não é, sem as obras é morta, assim como as obras também sem a fé também é morta. Por isso precisamos de uma coisa e de outra. Que o Senhor nos ajude a cada dia para que essa luz realmente possa transmitir-se àqueles que estão na escuridão, àqueles que estão nas trevas, que é os nossos familiares, não é? Que estão a viver connosco e que ainda não são salvos, que é os nossos vizinhos, enfim, todos os lugares onde nós andarmos, que essa luz possa refletir-se através das nossas atitudes, também da nossa maneira de viver, das nossas palavras. Amém? Amém? Essa é a nossa missão aqui nesta terra. Quanto aqui estivermos, o Senhor conta com cada um de nós. Por isso, quando fomos salvos com um propósito. E que nós jamais possamos sair desse propósito que Deus tem para cada um de nós, que é de servir a Deus. Amém. Fomos salvos para servir. Amém. Então, hoje, vamos ainda fazer uma breve oração, para que o Senhor possa falar aos nossos corações mais uma vez, porque viemos aqui por isso mesmo. Primeiro para que prestar o nosso culto racional a Deus, que é o nosso dever, não é? Virmos, não é, com o nosso corpo, aliás, que é o sacrifício vivo. E também para aprendermos mais do Senhor no seu santo templo, que é algo que nós precisamos todos os dias, estamos a aprender, não é? E o nosso professor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está connosco, que nos ensina a cada dia, que nos guia, que nos consola. Glória a Deus! Quantos louvam a Deus pelo Espírito Santo? Graças te damos, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Te louvamos, Jesus, te glorificamos, te exaltamos mais uma vez nesta tarde. Jerusalém. Que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas eu vou caminhar. Ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas eu vou caminhar. Ruas de ouro, mar de cristal. Eu sou um barco que navega sobre o mar. Só um momento, eu disse um coro, já lá vão 3. Glória a Jesus. Vamos, irmãos, sujeitar-nos àquilo que o Espírito Santo pede daqui. Amém? Glória a Jesus. Então, quando é um coro, quando é um hino, e quando é uma oração, é uma oração. Temos que ser disciplinados. Peço desculpa, mas a hora passa muito rápida, não é? Então, vamos abrir a palavra de Deus já, porque esta é assim a que consola o nosso coração. Vamos abrir no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 7. Bendito seja o nome do Senhor. Eclesiastes, capítulo 7. E vamos ler todo este capítulo e quero que os irmãos todos estejam aí, têm as suas Bíblias, a participar na leitura desta palavra. Vamos ler 2 versículos cada um, que está aí para que possa ler, não é? Os que não podem ler, não fiquem tristes, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então vamos. Todos têm? Eclesiastes. Está os Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Portanto, abre em primeiro lugar no livro dos Salmos. Depois está mais à frente. Eclesiastes, capítulo 7. Há poder no nome de Jesus. Amém. Já têm? Amém. Então vamos ler. Cada uma lê 2 versículos, logo muito rapidamente, atrás uns dos outros. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque o qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é verdade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer, até o sábio e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longo ânimo do que o altivo do coração. Não te apresses. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isto tentarias. É o 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram o proveito os que veem e o sol, porque a sabedoria serve de defesa, como a defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Amém. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá imitar o que Ele faz todo. No dia da prosperidade goza do bom bem, mas no dia da adversidade considera porque também Deus fez estes em oposição daquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a si mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faças bem e nunca peques. Tampouco aplique-se o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes te amaldiçoar a outros. Agora pensou que não. Tudo isto inquiri com sabedoria, e disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi, a profundíssimo, quem o achará. Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber a inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos vazios. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte,
A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui isto, achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda não achei, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vamos ler o último. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. É verdade. Então, irmãos, este livro, podemos dizer que é um livro chamado Eclesiastes e que significa também o pregador. É um livro escrito por Salomão, né? E quem foi Salomão? Salomão foi um dos reis, creio eu, mais sábios. Porquê? Porque Deus deu-lhe a escolher o que é que queria que Deus lhe fizesse quando ele foi nomeado rei de Israel. E ele pediu sabedoria. E Deus se agradou disso, que ele pedisse a sabedoria. Portanto, além da sabedoria, Deus deu também riquezas, muitas riquezas, porque Deus se agradou do seu pedido. Poderia ter pedido riqueza em primeiro lugar ou outras coisas, mas não, pediu sabedoria. Porque ele sabia também o povo que estava diante dele para ser governado por ele. De forma que este livro é um livro que encerra também muita sabedoria. Porque foi o homem que se propôs achar todas as coisas debaixo do sol, dizia ele. E depois de ter feito tantas pesquisas, ele chegou à conclusão que tudo era vaidade. E esta palavra vaidade aqui na Bíblia significa coisa vã, coisas vãs. Não é aquela vaidade, portanto, que muito se fala até de pessoa que ser vaidosa no seu corpo e das coisas que tem. Não, esta é uma vaidade diferente, que significa, portanto, coisas vãs, coisas inúteis, coisas que passam com o tempo. Por isso o apóstolo Paulo, ele disse para nós buscarmos o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Aliás, Jesus disse isto, para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na nossa vida. Então, aqui teríamos muito que falar se fôssemos analisar cada versículo que está aqui neste livro de Eclesiastes. Mas nesta tarde nós vamos apenas ver as 7 melhores, né? Podemos dizer 7 coisas melhores que saltam aqui à nossa vista. Coisas melhores segundo Deus, segundo a sabedoria de Deus, segundo a palavra de Deus. Porque, irmãos, são coisas que aos nossos olhos, né, qualquer que ler sobre estes versículos que falam deste assunto, certas pessoas até poderiam ficar escandalizadas, porque não conhecem realmente as coisas de Deus e não sabem aprofundar realmente aquilo que é de mais, que tem de mais valor nesta vida. Então aqui vemos, neste texto, portanto, que nós lemos, podemos encontrar 7 coisas melhores. E nós vamos ver nesta tarde. Portanto, em primeiro lugar, nós vemos aqui o quê? Vemos um bom nome. Glória a Jesus. Diz assim, melhor é o quê? A boa fama do que o melhor unguento, não é? Do que o melhor remédio. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Isto parecerá assim um bocado absurdo, não é? Então não é por acaso que há certos povos que quando uma pessoa morre, cantam. Não é? Quando a pessoa morre, cantam. E quando a pessoa nasce, choram. Isto tem um certo sentido, viu? Porque, irmão, quando a pessoa nasce, não sabe para o que ela nasce. Não se sabe o que vai ser daquela vida, não é verdade? Mas quando se morre e que realmente se morre em Cristo, então podemos
sentir que a vida foi algo de bom e que temos uma eternidade com Deus à nossa frente. Amém? Glória a Deus. Então, o que é melhor neste capítulo que nós lemos, o que salta à nossa vista é um bom nome. Um bom nome. Um bom nome, segundo a palavra de Deus, é melhor do que um unguento precioso. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que agora já nem tanto, porque sabemos que muitos dos valores já estão indo por água abaixo ou já foram há muito tempo, não é? Mas no passado, uma família portanto, alguém que herdasse do seu pai, do seu avô, dos seus familiares um bom nome, era melhor do que uma riqueza. Amém? Era melhor do que uma herança. Um bom nome, glória a Jesus. É melhor do que um unguento mais precioso. Unguento aqui não significa... Na Bíblia, um unguento está mais virado para um bom perfume. Amém? E nós, como filhos de Deus, né, nós temos que ser o quê? O suave perfume de Cristo. O suave perfume de Cristo. Por onde quer que nós passemos, não é? Que nós possamos deixar esse rasto de deixarmos, portanto, algo de bom com as pessoas com quem falamos, com quem nos cruzamos. Isso significa ter uma boa palavra, ter um bom testemunho. Amém? Glória a Deus! E devíamos todos, não é, lutar por isso, para que a nossa passagem aqui por este mundo, por esta terra, seja como um bom unguento, um bom perfume, que é realmente o sermos cristãos, o sermos filhos de Deus. Então, esta é a primeira coisa boa que aparece neste capítulo aqui de Eclesiastes. Um bom nome. Deveríamos, portanto, lutar, não é? Durante a nossa vida, para deixarmos um bom nome aos nossos filhos, aos nossos netos. Depois de nós partirmos, não é? Que as pessoas possam dizer, olha, sabe, aquela pessoa que vai ali era filho, desculpa usar a expressão, era filho da irmã Sara. Era filho da irmã Joana, da irmã Maria José. Aquela pessoa que vai ali. Porquê? Porque essa pessoa deixou um bom nome, deixou um bom exemplo. Amém, irmãos? Amém. Então isto na palavra de Deus é melhor. E aquela pessoa, não é, que teve alguém na família que lhe deixou um bom nome, até é mais acarinhada em qualquer lugar. Quer dizer que se as portas abrem-se com mais facilidade. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então vemos que a palavra de Deus ela é verdadeira. Glória a Jesus. Então devemos lutar, não é, para deixarmos um bom testemunho, para deixarmos o nosso bom nome àqueles que nos seguem, aos nossos filhos, aos nossos netos. Glória a Jesus. Por exemplo, uma pessoa pode andar, podemos dizer, muito bem vestida, muito bem perfumada, não é? Mas, irmãos, nem sempre é sinónimo de um bom caráter. Viu? Hoje, olha-se muito a aparência, né? Dá-se muito valor à aparência. Mas, e o caráter? Isso é que está em primeiro lugar, não é? A nossa vida, a nossa maneira de ser, a nossa existência. Sabia que, normalmente, todos nós sabemos isto, porque já estamos no caminho do Senhor há muito tempo, mas todos aqueles que vivem à nossa volta, parece-nos a nós que passamos despercebidos, mas não. Nós, os filhos de Deus, não passamos despercebidos. Há aqueles que, portanto, vivem junto de nós, aqueles que convivem connosco, aos nossos vizinhos, nós não somos assim tão despercebidos. E eu já sabia disto, mas há algum tempo atrás eu fiquei assim um pouco mais abismada com isto. Afinal, as pessoas conhecem melhor do que aquilo que eu pensava. Eu posso não conhecer muita gente, mas muita gente conhece-me a mim. Glória a Deus. Amém. Então que me possam conhecer como uma filha de Deus, não é? Como uma pessoa que serve a Deus, não é? Como uma pessoa que realmente está disposta a ajudar, a estar, portanto, na brecha, orando também por todos. Amém, irmãos? Amém. Isto é algo de bom que nós podemos deixar àqueles, portanto, que vivem à nossa volta. Glória a Jesus. Então, aqui também fala sobre outro versículo, que eu considero também uma das coisas melhores,
neste capítulo, diz aqui que é o dia da... Quem é que se lembra do que leu? O dia da morte. Né? O dia da morte está aqui na palavra do Senhor, que é melhor que o dia do quê? Do nascimento. Mas visto que as pessoas nunca podem morrer sem nascer primeiro, né? Ninguém pode morrer sem nascer primeiro. Amém, irmãos? Amém. Então, a não ser aqueles que ainda morrem no ventre da mãe, né? Esses não podem ver a luz do dia. Mas, normalmente, não é? Para uma pessoa morrer, ela tem que nascer, ela precisa ter nascido. Precisamos, aliás, conformar-nos com o menor bem para gozar do melhor. Glória a Jesus. Se realmente o dia da morte é melhor que o do nascimento, então estejamos contentes com a vida, que é um bem menor, segundo a palavra de Deus. Quantos acreditam nisto? Que a morte é melhor que a vida? Nós acreditamos, irmãos, porque somos filhos de Deus e temos em nosso coração o quê? A esperança da vida eterna. Sabemos que realmente isto aqui é o quê? Uma passagem. Ninguém é eterno aqui neste mundo. Agora morreu mais considerado uma alta, podemos dizer, uma alta figura, não é? Que já serviu no Estado, e hoje fala-se muito da morte desse homem. Irmãos, ninguém fica aqui, seja rico, seja pobre, seja letrado, seja indulto, né? Ninguém fica aqui neste mundo. Todos têm, aliás, que dar contas a Deus, portanto, dessa vida que viveu aqui nesta terra. Amém, irmãos? Então, o melhor é gozarmos, né? Enquanto estivermos aqui, o menor bem, que segundo a Bíblia, a vida, o nascimento, é considerado o menor bem. Mas, para aqueles que realmente ouvem o Evangelho, né, da salvação, e que este Evangelho transforma, na verdade, para esses temos reservado a vida eterna. Amém. Se permanecermos firmes e fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida, para que possamos, no final desta vida, não é, achar que realmente a morte é melhor do que a vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Poderá alguém dizer, mas ninguém quer morrer. Pois não, ninguém está pronto. Né? Porquê é que nós temos medo da morte? Porque realmente, irmãos, não sabemos o que está para lá. Né? Mas temos que acreditar no quê? Na palavra do Senhor. Porque, irmãos, é a palavra de Deus que nos ensina tudo aquilo que está para lá. Glória a Deus, porque Deus assim permitiu deixar na sua santa e bendita palavra, não é, as coisas que nós poderíamos saber. Aquilo que Deus revelou é para nós, para os que estão neste mundo, para aqueles a quem Deus o quis revelar na sua santa palavra. E também na mesma palavra há muitas coisas que Deus não nos quis revelar. Então nós não precisamos de ir lá cavar, não é? Para procurar certas e determinadas experiências que muitos procuram até no ocultismo, nos dias de hoje. Mas, irmãos, nós como filhos de Deus, que o Senhor nos guarde, para nós queremos saber mais além daquilo que Deus tem revelado na sua santa e bendita palavra. Portanto, aquilo que está revelado é para nós. Aquilo que não está revelado, Deus não quis revelar. Está somente escondido nele. Nós não devemos querer saber mais do que aquilo que Deus quer que nós saibamos. Amém? Glória a Deus. Muitos se têm perdido por causa disso, por quererem saber mais do que aquilo que Deus queria que eles soubessem. Portanto, damos graças a Deus pela vida, não é, que o Senhor nos dá, e também por podermos ter um dia ouvido a palavra da salvação, ou seja, o Evangelho que transformou as nossas vidas e que transforma ainda tantas vidas. Glória a Deus. Portanto, tanto a vida como a morte, de forma que para o cristão, como dizia o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo. Amém? E o morrer é ganho. Morrer é ganho. Glória a Deus. Portanto, que o Senhor nos ajude, irmãos, para que possamos sempre, nos nossos corações, acalentar a palavra do Senhor, guardá-la no nosso coração, acreditar naquilo que Deus falou na sua palavra. Porque, irmãos, se nós acreditamos, como diz a Bíblia, se nós acreditamos no testemunho de duas pessoas,
Quando se vai a um tribunal, por exemplo, não é? Então acredita-se naquelas testemunhas. O juiz acredita nas testemunhas, não é verdade? Agora imagine, irmãos, o que é Deus comparado com o ser humano. Então, se nós acreditamos nas testemunhas, né, deste mundo, se tem que acreditar nas testemunhas que são os seres humanos, quanto mais não vamos acreditar no testemunho que Deus nos dá acerca do seu Filho amado Jesus Cristo. Então temos que acreditar mais em Deus, não é? Porque diz a Bíblia, todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Por isso tudo quanto Deus deixou na sua santa palavra é verdade. E nós temos que crer nesta verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, para nós, cristãos, morrer é Ganho. ganho. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos ainda continuar com a terceira coisa que está aqui neste texto que nós lemos, que é sobre a casa do luto. A casa do luto diz que é melhor do que a casa não dá festa, não dá festim. Porquê? Porque na casa, não é, onde há luto, o crente pode provar a consolação do Senhor. Não é? Quando uma pessoa está, portanto, triste, está enlutada, não é? Que está, portanto, desconsolada por causa daquela morte, daquele ente querido, então quando nós entramos numa casa assim, então podemos levar o quê? A consolação do Senhor. Amém? Amém. Para essa pessoa. Mas se ao contrário entrarmos numa casa onde há festa, o que é que vai acontecer? Até podemos também nós nos envolver e beber e pecarmos contra o Senhor. Viu? Por isso é que é melhor entrar na casa onde há luto. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vocês acreditam nisto? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é melhor, não é? É melhor é a mágoa, também diz, do que o riso. Melhor é a mágoa do que o riso. Sabia que a tristeza do rosto torna melhor o nosso coração? Amém? Amém. Glória a Jesus. Torna melhor o nosso coração. Deus nunca despreza o quê? Um coração quebrantado e contrito. Amém. Se formos à presença de Deus com tristeza, com o nosso coração quebrantado, sabendo que nada somos, nada merecemos e que estamos, portanto, em grande necessidade, precisamos de Deus. Se nós formos assim à presença de Deus, o Senhor nunca nos rejeitará. Amém. E podemos sentir o seu apoio, não é? Podemos sentir a sua presença, o seu consolo. Se formos à presença de Deus com um coração rebelde, orgulhoso, Deus não estará aí. Amém, irmãos? Por isso, muitas vezes, o Senhor permite o quê? Certas e determinadas provas na nossa vida. Para quê? Para que Ele nos possa moldar, não é? Segundo a sua vontade. Glória ao nome do Senhor. Então, para o crente que realmente é espiritual, as provações da vida, não é? Portanto, podem ter muito valor. Para aquele que realmente aceita com amor a prova que vem à sua vida. Amém. Seja ela qual for. Quando nós aceitamos com amor essa prova, então o Senhor redunda sempre no mal que a nós nos parece mal em bem. E nós podemos tirar proveito disso. Creio que todo aquele crente que é espiritual sabe discernir se realmente aquilo que eu estou a falar é assim ou não. Amém? Amém. É verdade. Nós não gostamos muitas vezes, não é? Quem é que gosta de sofrer? Ninguém. Mas é preciso, para os filhos de Deus, o Senhor prova-nos. Assim como os professores provam, não é, os alunos, para ver o que é que eles aprenderam. Também o Senhor nos prova a nós, durante a nossa vida, enquanto formos crentes. Porque, irmãos, é nas provas, glória a Deus, é nelas que podemos experimentar depois o quê? A consolação de Jesus. É no meio da tribulação. Nós ficamos capacitados também para consolar outros, né? Quando passamos por certas determinadas provas, depois podemos consolar outras pessoas que estão a passar pelo mesmo que nós já passamos. Glória a Jesus.
E então isso é realmente de um valor muito grande perante o Senhor. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos aceitar sempre com amor, para que Deus possa fazer em nós esse crescimento espiritual que Ele quer que nós cresçamos. Deus não se agrada de nós ficarmos sempre meninos em Cristo, mas quer que nós cresçamos. Deus conta com cada um de nós para podermos depois servi-lo mais e melhor aí fora neste mundo, que é realmente um mundo de dor, viu? É um mundo que realmente, a nós parece-nos às vezes que não, mas há fome de Deus, há sede de Deus. Às vezes as pessoas envolvem-se numa capa muito forte, mas por dentro está sempre uma criança a precisar de ajuda, a precisar de consolação. Que o Senhor nos ajude a crescerem o suficiente para que possamos depois também ajudar outros. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, aqui eu tenho um versículo bíblico e eu pedi a alguém para ler, é 2 aos Coríntios, no capítulo 1 e o verso 6. 2 aos Coríntios, no capítulo 1 e o verso 6. Quem encontrar pode ler. Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Amém. Amém, Senhor? Guarde bem esse versículo no seu coração. Amém. Marque-o também na sua Bíblia. Amém. Quem mais encontrou? Eu. Então vamos, os que encontraram, vamos ler todos. Eu queria ouvir mais uma vez da boca dos irmãos. Porque como as aflições de Cristo... É o 6. É o 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Amém. Então, se somos o quê? Atribulados, para a vossa consolação é E salvação. e salvação. Mas se formos consolados, também para a vossa consolação é. Amém? De uma forma ou outra, o Senhor usa-nos, glória a Jesus, para que possamos consolar outros com a prova, com a tribulação que vem a nós. Mas também quando o Senhor nos manda a consolação, com a mesma consolação, também podemos consolar outros. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, também fala sobre a repreensão. Não é? Diz aqui também este Salomão, este pregador, não é? Que escreveu este livro, fala também sobre a repreensão. Ele diz que é melhor do que a canção. A repreensão é melhor do que a canção. Amém? Amém. Causa a canção ser dos tolos. Viu? Então, para isso, nós vamos abrir a palavra no Salmo 141 e o verso 5. Salmo 141, verso 5. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agora, Salmos fica mais atrás de Eclesiastes. Amém. Salmo 141, 51. Versículo 5. 5. Obrigada. Já têm todos? Amém. Eu estou ainda à procura, então tenho que dizer misericórdia. Glória a Jesus. Então vamos lá ler todos juntos este versículo. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz, fira-me o justo, não é o tolo, é o justo. Glória a Deus. Então, quando o Senhor usa também alguém, não é, para nos exortar, nós como filhos de Deus humildes devemos aceitar também a exortação que vem da parte do Senhor. E a exortação que vem da parte do Senhor é para consolação, viu? A exortação, quando nós somos exortados
por alguém que Deus usa, não é naquele sentido de criticar a pessoa. Porque há muita exortação por aí nesse sentido, de exortar, né? Mas para ferir a pessoa, para criticar a pessoa. A exortação que vem de Deus não é assim, viu? É uma exortação que vem com amor e que nós aceitamos de todo o nosso coração, porque sentimos que veio da parte de Deus. Eu estou a falar assim, irmãos, porque eu já passei por certos determinados problemas na minha vida, não é? E bem logo ao princípio de crente, quando, aliás, nós ainda não conhecemos nada da palavra de Deus, não é? E que deveríamos ser ajudados e não criticados. E a exortação vinha sempre para ferir. Mas quando o Senhor veio, mandou alguém para exortar da sua parte, então a exortação foi aceite e foi uma bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nem todos têm esse dom de exortar. Muitos querem exortar e ferem a pessoa mais ainda do que com que ela está ferida. Viu? Por isso, irmãos, a exortação tem que vir da parte de Deus. Quando nosso espírito rejeita aquilo, é porque não vem da parte de Deus. Amém? Então é por isso que nós temos que dar atenção àquilo que está na palavra de Deus. E diz também que o fim, não é melhor que o princípio. Quando o fim procurado é bom. E vamos ler em Provérbios, para terminarmos, em Provérbios 13, 12. Aleluia, Jesus. Este livro de Provérbios também é maravilhoso quando nós aprofundamos bem estes capítulos. Provérbios, capítulo 13 e o verso 12. Vamos ler juntos também este último versículo. Provérbios 13, 12. Já tem? Amém, irmãos? Vamos ler. Amém. Provérbios, capítulo 13, verso 12. Vamos ler. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. A árvore de vida. Glória a Jesus. Então, irmãos, que estes versículos fiquem gravados no nosso coração. Portanto, a paciência também diz que, neste mesmo capítulo, diz que a paciência é melhor do que o orgulho. Viu? A paciência é melhor do que o orgulho. Porquê? Porque traz melhores resultados. Amém? Desenvolvidos, né? Traz melhores resultados desenvolvidos e traz também melhores qualidades espirituais e tem a aprovação de Deus. Amém? Então, que o Senhor nos ajude para que possamos crescer espiritualmente e crescermos com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, antes que eu me esqueça, eu pedi a oração para duas irmãs que as irmãs conhecem, que é a irmã Teresa. Lembra-se daquela irmã que esteve connosco lá na Baixa da Banheira? E a Eduarda. E a Eduarda, as duas. Então eu fui ter com elas lá em Lisboa, conforme tínhamos combinado. E, irmãs, a nossa irmã Teresa agora já está um bocadinho melhor, graças a Deus. E desde aquele dia que ela se propôs vir ter comigo, porque ela não queria, ela ficou com uma grande depressão. Ficou tal e qual quando nós a conhecemos, lá na Baixa da Banheira. Regrediu mesmo, até a chegar mesmo àquele ponto. Então meteu-se também na cama e dali não saiu. Sempre são baixas após baixas, né? Depois começou a andar no psiquiatra
e não saía daquele quarto. Não saía, não queria falar com ninguém. Fazia ali tudo, dentro do quarto. Era também o filho que tratava dela, a irmã. E já não sabia, pronto, a Eduarda já não sabia mesmo a quem havia de recorrer. E eu disse: mas as irmãs não estão na igreja. Estamos, irmãs, nós estamos numa igreja. Estamos numa igreja, ela disse, acho que em Benfica. Mas ela disse: olha, mas ali não recebemos assistência nenhuma. É uma igreja muito grande, é uma igreja rica. E eu lembrei-me daquela passagem que está em Cantares. Tantas são as rainhas, tantas são as concubinas, tantas são as virgens, mas uma é a minha pomba, a minha eleita, que é a esposa, não é? Que é considerada a esposa de Cristo. E não tem, portanto, não tem assistência nenhuma. Os crentes que estão doentes não são visitados, enfim. E ela fechou-se e ali ficou de cama e começou a ir ao psiquiatra e não sei o quê. E quem tido um grande trabalho com ela tem sido a Eduarda. Graças a Deus que o Senhor também converteu esta irmã em uma conversão real e sincera. Viu? E então, no dia que ela me telefonou, pois combinámos o dia que eu devia ir lá ter com elas, e foi muito bom que a Teresa veio também e tivemos a falar. Aliás, eu tive primeiro com a irmã Eduarda para ela me pôr a par, para ela me pôr a par da situação, para eu já ir daqui, né, de outra maneira, sabendo já como é que havia de aconselhá-la e quais os versículos que havia de aplicar a ela. E assim foi, tive uma grande conversa primeiro com a Eduarda e depois chegou ela. Então, eu digo, irmãos, foi algo maravilhoso. Foi algo extraordinário. A irmã Vilácia foi testemunha. Eu não temos tantas saudades que nós temos da igreja, da palavra que a irmã dava. Enfim, eu digo assim: olha, irmã, então vai ter connosco. Então, elas quiseram saber onde é que nós estávamos, a direção daqui da casa de oração. E agora vamos orar para que o Senhor também, não é, dê libertação para que elas possam estar aqui connosco, porque vai ser bom se elas começarem. Não quer dizer que elas deixem de frequentar ali, mas possam também ser assistidas aqui, porque não têm aquele alimento da palavra como devem ter. E hoje há muitas queixas hoje por aí. Por isso, irmãos, nós devemos dar graças a Deus por aquilo que nós temos, que é a palavra do Senhor verdadeira. Não é filosofias humanas. Há por aí muita filosofia humana. Não é? A minha filha também se queixa dali da Inglaterra, está tudo na mesma. Está tudo na mesma, irmãos. Estamos mesmo no fim dos tempos. Aquela palavra, aquele ensino da palavra que nós aprendemos ainda em bom tempo, não é? Isso já é muito raro em muitos lugares. E isto dito já por muitas pessoas, confirmado por muitas pessoas. Então, que o Senhor nos ajude para que possamos guardar. Eu lembrei também daquela passagem das virgens loucas, não é? Que foram pedir o óleo às virgens prudentes e elas não lhe puderam já dar, porque tinham que guardar aquilo que tinham para si mesmas. Então, hoje há muitas pessoas assim, que estão com sede da palavra de Deus, que estão com muita falta também daquele alimento que é o leite racional da palavra de Deus, para que por ele vades crescendo, é o que diz a Bíblia. Viu? Porque só a palavra dá crescimento espiritual, é um ensino da palavra. Glória a Jesus. Porque quando isso não acontece, então a pessoa não tem ensino e anda só atrás de coisas vãs e depois quer bênçãos e depois Deus não dá as bênçãos que a pessoa espera receber e depois há desenganos, enfim. Que Deus nos ajude também e que oremos também pelos crentes. Há muitos crentes que estão a desviar-se, que estão desviados também. Vamos orar para que Deus mande ainda um grande avivamento antes, não é, do fim, para que todas essas pessoas possam ser recuperadas e voltem novamente à ordem do Senhor. Amém. E preparem as suas vidas, porque, irmãos, não temos dúvida que a vinda do Senhor está muito próxima.
E se não for na vida, em qualquer momento da nossa vida, o Senhor pode nos chamar à sua presença. E nós temos que estar preparados, não é? Temos que estar firmes no Senhor, para que aquele dia não nos apanhe de improviso. Tanto na vinda do Senhor, como também na sua chamada, não é? Para junto dele, cada crente. Então devemos agradecer a Deus e estar firmes, não é? Haja o que houver, vamos ficar firmes no Senhor. Amém. Porque Deus tem-nos colocado aqui neste lugar por alguma coisa. Deus tem um propósito. E o Senhor vai abençoar todos aqueles que estão aqui para fazer a obra de Deus. Isto é a coisa melhor que nós podemos, não é? Fazer neste mundo é servir a Deus. Além de podermos fazer as nossas vidas, de cuidar, portanto, de casa, de cuidar dos filhos, tudo isso, do trabalho, nós temos uma missão muito importante nesta terra, que é o servir ao Senhor. Não podemos descuidar disto. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe os irmãos e que possamos continuar firmes no Senhor até aquele dia maravilhoso. Aleluia. Sempre com esta esperança no nosso coração, que é a esperança da vida eterna. Sabendo que isto aqui é uma passagem apenas, né? Mas que temos uma eternidade à nossa frente. Glória a Deus. E isto nos dá a força para caminharmos todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se esqueçam de orar pela irmã Teresa e pela irmã Eduarda, nas vossas orações também. Eu prometi que ia pedir à igreja a oração e elas ficaram todas contentes. Mandaram um beijinho para todas as irmãs. E qualquer dia vamos vê-las entrar por aquela porta, se Deus quiser. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. E juntas vamos nos alegrar no Senhor. Não posso viver sem você. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não posso, não posso, não posso viver sem você. Não podemos. Não podemos viver uns sem os outros, porque todos fazemos parte do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, temos que estar mesmo unidos uns aos outros como membros do corpo do Senhor. Não podemos viver uns sem os outros. Que o Senhor abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo sejam connosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém.